Bom, obrigado por estarem aqui. É muito bom estar primeiro com dois grandes amigos e dois grandes especialistas no tema que a gente vai estar falando. Então, Fred, um grande cirurgião oncológico, focado aí também na atuação em sarcomas, no tratamento de sarcomas, e o Rodrigo, um oncologista clínico aqui do hospital, também focado no tratamento dessa doença, que é uma doença cheia de desafios no manejo dela, né? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês compartilhassem com a gente aqui, no dia a dia de vocês, quais vocês acham hoje, com toda a tecnologia, todos os recursos que a gente tem, quais são os grandes desafios que vocês veem na área cirúrgica e na área de clínica oncológica? Quais são esses grandes desafios do manejo do sarcoma? Marcos, obrigado aí pelo convite, obrigado à sociedade por nos dar essa oportunidade. A doença é um desafio a começar pelo pouco esclarecimento, até mesmo da própria comunidade médica. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, na América do Norte ela é conhecida como o câncer esquecido, em virtude da dificuldade de reconhecer essa como uma potencial doença oncológica. Muitas vezes ela é confundida com uma doença não tão agressiva. A gente muitas vezes, o médico que não tem vivência, confunde, por exemplo, com uma outra doença, e o problema já começa aí, quando ele não suspeita da lesão, e a gente sabe que é fundamental que essa lesão tenha um nome e sobrenome, porque a gente vai conseguir dessa forma, vamos falar assim, personalizar o tratamento, e esse é o grande caminho hoje dentro dessa doença. Do ponto de vista cirúrgico, a cirurgia segue, a operação segue como o tratamento central, o principal tratamento, principalmente na intenção de curar o paciente, mas com uma evolução fantástica que vem acontecendo a respeito do conhecimento da biologia, os demais tratamentos se somaram. Então hoje a cirurgia muitas vezes não é o primeiro tratamento, ela é um dos. Então a gente entende que nós somos parte de um time, a cirurgia é fundamental, mas em que momento? Bom, aí é uma outra pergunta que não pode ser respondida apenas por um cirurgião, ela precisa ser respondida por um time de especialistas. E tudo começa com um bom diagnóstico, onde a radiologia vai ser fundamental para suspeitar e efetivamente a gente pensar no próximo passo com a biópsia. O primeiro desafio é esse. Tem dois aspectos centrais dos sarcomas que contribuem para esses desafios e complexidade do manejo. O primeiro é a diversidade. A gente está falando de um grupo de tumores contemplando aí mais de 100 entidades distintas, por vezes subclassificadas em graus. Cada um com uma biologia, fator de risco, resposta ao tratamento, expectativa, caracterização molecular e por aí vai. Se a gente somar esses 100 tipos, aí vem o segundo aspecto, que é a raridade. Eles não correspondem a muito além de 1 a 1,5% dos tumores do adulto. E isso acaba tendo um impacto em todo o ciclo de cuidado do paciente. Você começa com uma dificuldade de suspeição, lesões de partes moles benignas são muito mais comuns do que lesões de partes moles malignas. Então a figura, o cenário aí mais emblemático talvez seja do lipoma. Isso é um lipoma? Tira. E aí você descobre, numa cirurgia não planejada, que é um lipossarcoma. Tem desafio para diagnóstico. A gente carece de uma distribuição de patologistas treinados e que tenham acesso às ferramentas diagnósticas cada vez mais complexas. Isso esbarra na classificação molecular que vem se expandindo nos sarcomas. Acesso à equipe especializada. A gente precisa de times multidisciplinares para que o cuidado seja feito da forma adequada. Acesso a tratamento padrão, isso vem acompanhado de uma dificuldade para geração de conhecimento. É muito desafiador conceber grandes estudos clínicos para aprovar intervenções ou modalidades de tratamento sistêmico, porque a gente está lidando com entidades distintas e toma tempo até que você consiga individualizar e personalizar as evidências. Isso esbarra em aprovação, naturalmente, e isso mexe também um pouco com o awareness, com a nossa capacidade de sensibilizar a sociedade civil, de trazer grupos de pacientes para que a gente consiga transparecer esses desafios e entraves que a gente encara no dia a dia no cuidado de sarcoma. E outro tema que a gente está aqui no Congresso sobre esse onco, né? Então, o que eu queria saber de vocês, assim, a radiologia intervencionista, na prática de vocês, aonde que, nesse cenário do sarcoma, como que ela colabora, quais são os papéis, como é que vocês veem a radiologia intervencionista, primeiro hoje no dia a dia, e quais as perspectivas que vocês vão vendo aí da participação da radiologia intervencionista nesse time multidisciplinar do manejo do sarcoma? Como o Rodrigo bem lembrou, nós estamos falando, na verdade, de uma família de doenças. Quando a gente fala sarcoma, a gente é o primeiro nome, mas a partir daí tem um sobrenome. E tudo começa com uma amostra de tecido. Um dos grandes problemas que acontece
por exemplo, a maneira com que nós vamos obter esse tecido. Tá? Já se ficou muito claro que a melhor forma para a grande maioria dos sarcomas de partes moles, e ósseos também, mas de partes moles, a melhor forma da gente obter isso é por meio de uma biópsia guiada por imagem. Então a gente tem que ter uma imagem de boa qualidade antes, ressonância, às vezes até outras formas de imagem seccional, mas a ressonância costuma ser para as extremidades, por exemplo, o exame principal. E aí, nós vamos precisar da participação do radiologista intervencionista. Por quê? Porque o radiologista intervencionista ele faz a biópsia melhor do que o próprio cirurgião. Isso já foi demonstrado, já foi estudado. Existe hoje uma taxa de concordância entre uma biópsia feita por um radiologista intervencionista e o anátomo patológico final, que é da ordem de 84%. Já foi bem claro. E isso é superior do que quando o cirurgião vai fazer. Então tem toda uma estratégia do ponto de vista técnico que passa pela presença de um radiologista intervencionista. A melhor biópsia, a biópsia mais segura, vai ser feita com agulha apropriada, guiada por imagem e por esse profissional. A partir desse nome e sobrenome, e essa é uma das áreas mais complexas do diagnóstico médico, porque aí eu preciso também de um patologista afeito a essa dinâmica, a essa família de mais de 100 tipos de doenças, reunidas com um nome inicial só. Aí sim, aí a gente consegue chegar no nosso ambiente com um nome e sobrenome e eu sei exatamente que tipo de operação fazer. Se é o melhor momento começar com uma operação ou se vai ser sequencial a um outro tipo de tratamento. Então tudo começa com a participação fundamental de vocês. E, assim, só para indo nessa linha da biópsia que você falou, né, eu acho que até para os jovens intervencionistas é importante muito essa conversa, eu acho, com o cirurgião, porque o acesso da biópsia também impacta, né? Já que a gente vai para uma cirurgia, o ideal é que o acesso dessa biópsia esteja incluída no campo de ressecção, né? Não é isso, Fred? Fala um pouco disso. Definitivamente. Existem dois conceitos muito importantes. Um deles é que, por exemplo, se eu estiver falando de extremidades, existe hoje estudos demonstrando, compilação de séries, que a taxa de disseminação ao longo do trajeto num tumor de extremidades é da ordem de 13%. Então, naturalmente, que é preciso que haja um fluxo livre de informação entre o cirurgião e o radiologista intervencionista, onde o cirurgião já começa, junto com o radiologista, a entender qual é a melhor janela de acordo com a incisão que também vai precisar ser feita. Uma incisão inadequada, isso tem sido muito demonstrado, que é o que a gente chama de ressecções não planejadas, isso interfere nos desfechos do paciente, nos desfechos clínicos do paciente. Então, o planejamento é fundamental e já começa exatamente como você citou aí, que aonde que eu vou colocar essa agulha e aonde que eu vou fazer essa incisão. Isso é o primeiro ponto. O outro conceito muito importante é em relação ao retroperitônio, que é um outro sítio importante dessa doença, e existe às vezes muita dificuldade por parte até do cirurgião de entender como ele vai obter uma amostra de tecido. Eu sei como ele não vai obter, que é por meio de ressecção, de uma laparoscopia, de uma intervenção por via robótica. A gente nunca deve fragmentar essas doenças. Então, mas é absolutamente seguro, por exemplo, fazer de forma percutânea. E a taxa de disseminação do trajeto é da ordem de 0,37%, de acordo com a compilação de dados também. Então a biópsia é importante, ela é segura. No caso das extremidades, faz parte da estratégia de tratamento operatório incluir o sítio de punção da biópsia. E no caso do retroperitônio, eu me sinto muito à vontade de afirmar que os poucos casos onde há descrição de disseminação é quando ela não foi feita de forma axial. Aí você sabe muito melhor do que eu, naturalmente, da importância desse recurso. E você, Rodrigo? A radiologia, não só a radiologia intervencionista, mas a combinação dessas duas frentes, ela participa de toda a jornada do cuidado multidisciplinar do paciente com sarcoma. Isso começa pela interpretação da imagem, naturalmente, que vai ser o nosso gatilho para a investigação, aspectos que nos permitam diferenciar num primeiro momento ou suspeitar de que se trata de um sarcoma. Como o Fred bem pontuou, a obtenção de material, que é a base para a construção do nosso plano terapêutico. Nós fugimos cada vez mais de intervenções primárias, ou seja, a primeira etapa, virtualmente sempre, é uma biópsia guiada ou por ultrassom ou por tomografia, de modo que a gente consiga material para fazer, além de HE e imunistoquímica, técnicas moleculares que são cada vez mais frequentes. Existe um espaço para, na doença localizada, o papel da radiointervenção no tratamento definitivo, vide a incorporação das técnicas de crioablação às diretrizes da fibromatose desmoide, que não é um câncer per se,
mas a gente acaba agrupando no grupo, na família dos sarcomas e tumores de partes moles, e vem ganhando espaço como algo extremamente eficaz e que vem substituindo muitas das indicações já de antemão questionáveis da cirurgia. Em pacientes com oligorecidivas, tratados com intuito curativo, mas que depois de determinado período de tempo acabam evoluindo com recidivas sobretudo pulmonares, 80% das recidivas de sarcomas ocorrem em pulmão, com algumas exceções. E aí para aqueles pacientes com um intervalo livre de recidiva superior a 12 meses, com até 3 lesões e frequentemente com curso mais indolente, as técnicas ablativas têm um papel também para controle de oligoprogressões e oligometástases. Eventualmente para consolidação, aquele paciente que porventura respondeu bem ao tratamento sistêmico ou que precisa de uma complementação no contexto de resposta para a doença residual, e naturalmente para o estabelecimento dos diagnósticos diferenciais frente a uma eventual recidiva. Essa é uma etapa fundamental. É boa prática médica sempre considerar uma amostragem frente a uma primeira suspeita de recidiva, porque não infrequentemente nós surpreendemos outros diagnósticos diferenciais, neoplasias sincrônicas ou metacrônicas e por aí vai. Então a verdade é que o radiologista intervencionista ele é parte integrante dessa equipe que vai cuidar do paciente desde o momento do diagnóstico até o momento de definição, de transição para paliação exclusiva ou da alta naquele paciente submetido à cirurgia com intuito curativo. Eu acho que você tocou em 2 pontos que eu acho bastante relevantes no manejo do sarcoma, que é, primeiro, a doença metastática, né? A doença metastática pulmonar, eu acho que a gente, principalmente no Brasil, há uma necessidade da gente ter amostragem, né? A gente tem um trabalho do ICESP que mostrou que em doença, paciente que tem um tumor abdominal, que na evolução do seu tratamento apresentou um nódulo pulmonar, 30% desses pacientes não eram metastáticos, né? Nós temos no Brasil uma incidência de tuberculose, doenças fúngicas ou outro primário, né? Então, eu acho que hoje, dentro de um cenário de medicina de precisão que a gente quer trabalhar, você saber o que você está tratando é fundamental, né? Então, acho que esse é um ponto e acho que aí a intervenção entra. E o outro é do manejo da doença oligometastática. Acho que controle, você fez um tratamento, respondeu, você continua segurando esse paciente de uma forma, ele se comporta como um paciente oligometastático, consolidar o tratamento e às vezes, principalmente, levar ele a férias de quimioterapia é uma estratégia muito interessante. Eu acho que a intervenção entra muito bem nisso, particularmente na doença metastática pulmonar, né? Essa é uma vivência também que a gente tem ali do ICESP. E você poderia falar o que da doença oligometastática, Fred? Assim, como é que você vê o manejo dela? Ela, assim, quando a gente pode pensar em resgatar cirurgicamente, isso faz parte desde que o tumor primário esteja bem controlado. E, naturalmente, que isso passa por uma discussão multidisciplinar, onde a gente deve ter acesso a todas as opções de tratamento. Às vezes, um resgate cirúrgico vai trazer uma morbidade, um impacto para a qualidade de vida, onde, nesse momento, por exemplo, uma terapia ablativa pode controlar essa situação e evitar, por exemplo, que esse paciente passe por uma segunda reintervenção. Existem doenças, como, por exemplo, no caso do retroperitônio, por exemplo, os lipossarcomas de retroperitônio, onde o problema central é a recorrência. O problema clínico central do paciente é a recorrência. E não raro, esses pacientes, por exemplo, vão precisar passar por múltiplas ressecções. Às vezes o paciente tem um comportamento biológico da doença, onde ele é revisitado por uma recidiva desse tumor alguns anos após. Esses pacientes, por exemplo, nunca receberam alta. Diferente de outras neoplasias sólidas, onde você pode encontrar um horizonte de alta, no caso do sarcoma isso nunca vai acontecer. Então a recorrência recidiva é um dos problemas centrais para muitos desses sarcomas. E aí sim, a cirurgia tem um papel significativo, desde que isso em plena concordância com as outras áreas clínicas que assistem a esse paciente. Esses pacientes, quando eles são tratados ab início, num centro de sarcoma, a gente já observa que estadio por estadio os desfechos são superiores do que quando eles são tratados num centro geral, e uma vez na vigência já de uma recorrência, eles passam a entrar num grupo especializado. Então existe sim um papel muito claro para a gente entender benefício de resgate cirúrgico para esses doentes, mas cada vez mais a gente encontra um papel claro também da radiointervenção, principalmente nos pequenos volumes de doença, ou quando a gente já entende que aquele comportamento biológico é desfavorável, a doença tem um comportamento biológico favorável, e esse paciente vai ser revisitado de novo com múltiplas recorrências, faz sentido considerar assim. Acho que isso que você tocou, acho que as terapias ablativas normalmente elas estão nesse universo do baixo volume,
E acho que é onde elas particularmente colaboram muito em localizações muito complexas, onde a morbidade cirúrgica pode trazer a balança aí de custo-benefício para o paciente pode ser desfavorável, né? Então, eu acho que esses dois componentes, a complexidade de acesso e baixo volume de doença, é onde o cenário da intervenção. E eu acho que o que a gente tem conseguido é justamente segurar, né? Aumentar a sobrevida desses pacientes usando esses múltiplos recursos. E outro aspecto que eu acho que vocês dois tocaram, que eu também concordo, é que cada vez mais há uma necessidade do centro especializado. O resultado de uma equipe que trabalhe mais frequentemente com esse tipo de tumor e que esteja integrada, com certeza é melhor do que um paciente que cai com essa complexidade numa equipe que não tem a vivência no manejo, né? E não tem a integração. Eu acho que isso, dos meus anos assim, de HC e de sírio-libanês, eu acho que o que a gente vê mais de diferencial dos resultados é justamente isso. Você ter gente que tem vivência e está integrada no manejo do paciente, né? A gente tem, inclusive, documentação na literatura disso, né? Existem diversas experiências compartilhadas, mas eu vou trazer como exemplo a experiência do grupo francês, em que você tem centros de referência geograficamente distribuídos no país, mostrando que o desfecho dos pacientes tratados em centros de referência, desde o diagnóstico, mas ao longo de toda a jornada, é totalmente diferente de pacientes tratados fora dos centros, às custas de maior taxa fora dos centros de cirurgia R1, R2, diagnósticos dúbios, limitação de acesso ao tratamento, a falta da discussão multidisciplinar que, per se, já é uma etapa essencial ao sucesso do plano terapêutico, enfim. Então essa é uma tônica muito, muito importante no manejo dos sarcomas em geral, a multidisciplinaridade inserida num centro de referência com pessoas com expertise no tema. Bom, a gente está chegando no nosso tempo, eu queria de novo agradecer vocês, é sempre um prazer estar batendo papo aqui contigo e acho que foi bastante profícuo aqui as informações e espero que todos possam também se beneficiar dessas informações. Muito obrigado, gente. Obrigado. Prazer.